Muito bem, amigos, colegas, nós vamos para o quarto módulo. E o tema do quarto módulo é comunicação corporal e estrutural do discurso. E agora nós vamos começar falando sobre a importância dos olhos na comunicação. A comunicação dos olhos é um elemento fundamental para desenvolver uma boa aula, uma boa pregação, um bom discurso. Os olhos, desempenham papéis fundamentais. Diz, os olhos são como faróis que expressam a beleza e a riqueza da alma do orador. Eles atraem a atenção do auditório em busca do conhecimento. Com eles, se pode fazer o ouvinte sentir-se participante do discurso. Os olhos podem intimidar o ouvinte ou incentivar. Dependendo da forma da atuação do nosso olhar, ele pode intimidar ou incentivar. Mas os olhos, ele tem esse objetivo, ajudar no ensino, na transmissão do assunto que vamos trabalhar com o ouvinte. Os nossos olhos se movimentam em 4 dimensões, com vários ângulos de observações. Parece que não tem nada a ver quando se trata dos olhos aqui, mas olhando isso bem com calma, a gente vai ver que é muito importante o nosso discurso quando eu observo a partir dos olhos. E aí nós temos na sequência elementos basilares da comunicação. Primeiro, ambiente ou situação. Preste atenção nisso aqui. Todo discurso precisa analisar o ambiente. Existem oradores que não observam isso e quando assume a tribuna, pega o microfone para falar, tem uma série de coisas que tem que resolver no momento da sua fala. Mas o orador prudente é aquele que observa o ambiente, que tipo de auditório que ele tem, o espaço físico, a área física que ele tem, os equipamentos à sua disposição, tudo isso deve ser analisado antes. Sempre o orador precisa tomar conhecimento do auditório antes dele começar a falar. Um outro ponto que nós temos aí, na sequência, depois de ambiente e situação, nós vamos ter aí o emissor. O emissor é um outro elemento importante. Quem é o emissor? O orador. O codificador da mensagem. Os olhos do auditório estarão voltados para o emissor. A sua situação, elementos basilares da comunicação, o ambiente, você como orador, o emissor, e o receptor, o decodificador, aquele que está sentado para te receber. São situações que você precisa analisar no ambiente do dia a dia. A mensagem, que tipo de mensagem você está preparando? Condiz com o momento? Tem a ver com aquela plateia? Ela faz jus ao momento? É importante o conteúdo falar com o momento e ter uma certa harmonia com o momento, com aquilo que se propõe a fazer. E, por último, o canal. Qual é o canal da transmissão ali? O canal da mensagem. Uma das grandes barreiras que os oradores enfrentam é a falta de didática. A didática nos leva a absorver melhor, a captar melhor os assuntos que são as informações que vêm. Então, quando eu me preocupo com a didática, eu estou preocupando com o aprendizado do aluno. Se você dá prestar atenção em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro didático. Ele é um livro com uma compreensão muito boa, muito fácil. Então, o escritor se destaca muito pela sua didática. Lucas, o Evangelho de Lucas é um livro também muito bom de ler, porque havia uma certa preocupação do escritor quando relatou os fatos, uma certa didática. Atos dos Apóstolos, ele tem 3 coisas interessantes. Ele tem 4 coisas. Tem propósito definido,
ele tem uma didática definida, ele é apologético, porque ele trabalha com a apologia do apostolado. Então ele desenvolve um trabalho, um texto que desenvolve recursos maravilhosos para a compreensão. Então todo escritor, todo orador deve ter essa preocupação. E a didática é ponto fundamental para o sucesso. Próximo ponto, elementos técnicos para suplantar o medo de falar em público. Você precisa vir com entusiasmo. Venha para frente de uma plateia com entusiasmado, apaixonado. O seu discurso tem que ter sangue e paixão. Senão, você já começa com problema. O medo, a timidez vai te sufocar. O próximo assunto, o próximo ponto é recursos audiovisuais. Se você vai usar alguns recursos, procure saber manipular esse material. Senão, os recursos que você tem, a multimídia, o quadro, a cartolina, sei lá o que você vai usar, se você não procurar ter um preparo bom para lidar com esse material, eles fazem você se perder. Eles perturbam a sua linha de raciocínio, a sua cadência discursiva, e você começa a rodear em cima de um ponto só e não consegue desenvolver. Ética, outro ponto fundamental. Vale lembrar que muitos oradores não têm ética. São ríspidos, não agem com fineza diante do auditório, às vezes trata de forma displicente, e a comunicação, ela precisa ter ética. A ética é fundamental para o seu crescimento no discurso. Próximo ponto é memória. Procura desenvolver bem a sua memória. Uma coisa é decoreba e outra coisa é memorização. A memorização, ela te dá estrutura, ela te lega conceitos, ela te edifica. Porque a memorização significa que você absorveu os assuntos e você está apto, preparado para aquela matéria. A decoreba não, você é como aqueles garotos que não gostam de estudar, gaseiam as aulas e levam as coisas de qualquer maneira. Quando chega na semana da prova, ele luta estudar para passar na prova. Fez a prova, uma semana depois você pergunta para ele aquela matéria e não se lembra mais, porque ele decorou para fazer a prova. Ele buscou recursos, tentou descobrir quais os pontos que a professora ia passar o professor e ele se esmerou naqueles pontos. Mas ele não aprendeu a matéria num todo, numa visão global. Ele pegou focos só para passar na prova. Isso é decoreba. E quando a gente memoriza, a gente cria discurso próprio. Quando está dentro do contexto linguístico, o assunto, você fala com a sua personalidade, você fala com o seu estilo, você fala com o seu talento, você desenvolve com o sua própria capacidade. Então, memorizar é muito importante. Leitura, não esqueça que a leitura é a riqueza de qualquer orador. Quem não lê tem dificuldade. As pessoas que falam bem e não têm hábito de leitura são normalmente pessoas que decoram discursos. Eles usam chavões populares, chavões de efeito, frases de efeito, e acaba sendo, às vezes, um orador assim com uma certa popularidade, mas quando você confronta ele para uma banca de discussão de determinados assuntos, ele é raso no conhecimento, porque não tem leitura. Tem chavões, ele tem ginga, ele tem decoreba, e ele sabe manipular. E esse é um comportamento muito ruim para oradores fiéis, oradores que querem desenvolver, fazer com que o seu auditório se edifiquem, oradores que realmente que ama e prima pelo ensino. Essa não deve ser uma atitude de um bom orador, um orador que decora as coisas. Isso é um contrassenso dentro da área do ensino. Outro ponto é a diplomacia, próximo da ética também. Ser diplomático, ter habilidade para lidar com as pessoas, saber resolver situações em ambientes de pregações, de eventos, de aula, etc.